Parashá Shemini. Nessa Parashá, nós vemos, após a consagração de Arão e seus filhos para o serviço no templo, a consagração, então, os primeiros sacrifícios e a instrução com relação à santidade. Porque tudo que era oferecido ao Eterno deveria ser santo. Exatamente isso. Nós também vemos nessa Parashá a imprudência dos filhos de Arão e a sua morte, e a separação daquilo que eram animais puros e impuros, o que seria permitido e o que não seria permitido. Na verdade, é uma explicação de toda a criação do Eterno. Por quê? Porque nós sabemos que alguns determinados animais, eles têm determinadas funções e por isso são classificados como impuros. Isso hoje a ciência mesmo já comprova. Mas o que é interessante nessa paraxá é a instituição do sacerdote, do sumo sacerdote e de todo o serviço araônico, né, dos levitas no tabernáculo. Eu poderia falar muita coisa sobre essa paraxá, mas depois que nós passamos aí do sacrifício de Pêssah, estamos entrando nos finalmente da festa de Matzot, eu preciso dizer que hoje nós temos um sumo sacerdote, que é Yeshua, o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Muitas pessoas, exatamente nesse dia, que conhecem os fatos históricos, que conhecem a palavra de Deus nos seus originais, hoje, criticam muitas religiões por erros de calendário, por crenças contrárias àquilo que de fato é a verdade, mas muitas dessas críticas me preocupam, porque nós estamos muito preocupados com rituais, nós estamos muito preocupados com as ordenanças, em cumprir a ferro e fogo a palavra de Deus, e muito desses comentários que criticam pessoas que ainda não tiveram a revelação de toda a escritura no seu contexto original, acabam valorizando demais religiosidades e crenças religiosas, rituais, que também não estão previstos na palavra de Deus, seguindo um caminho perigoso, aonde beiram a negar Yeshua como filho de Deus. E por que eu digo isso? Porque eu já vi muitos cruzarem esse caminho e viverem esse caminho. Então, o que eu posso dizer é que a santidade aqui nessa paraxá, ela era levada muito a sério. E mesmo assim, os levitas que foram separados e instruídos pessoalmente por Moshe e pelo próprio Eterno, porque a presença do Eterno habitaria no tabernáculo novamente, falharam. E por isso, o Eterno nos deu um último sacrifício, de uma vez por todas, para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. E muitas pessoas ficam degladiando entre religiões, entre ritos e rituais, e acabam esquecendo que o centro de toda a palavra do Eterno, que o caminho para vivermos toda a palavra do Eterno, de rendição, de cordeiro, sim, porque João anuncia Yeshua como cordeiro que tira o pecado do mundo, estão trilhando um caminho para negar Yeshua como filho de Deus e o Messias, que reina e que vive. Muitos criticam na questão de que esse período e o sacrifício de Pêssah, ele não fala sobre ressurreição. Ok. Quando o povo saiu do Egito, realmente, o cordeiro que foi sacrificado naquela noite não ressuscitou, mas era um animal. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio
para cumprir a palavra de Deus e a lei, e em tudo foi perfeito, foi sacrificado como sacrifício de peça. E este ressuscitou. Claro que num calendário completamente diferente do que Roma instituiu. Eu concordo nisso. Mas ele ressuscitou. E é porque ele vive que nós aqui pregamos a palavra do Eterno. Porque cremos que na nossa máxima imperfeição, porque somos humanos, temos um Redentor, cujo sangue foi derramado e vertido em um madeiro, que se fez maldito, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, que carregou os nossos pecados, para que hoje eu e você estivéssemos aqui e tivéssemos acesso ao conhecimento, à verdade e à restauração das veredas antigas. Mas isso não coloca nenhuma religião no centro da palavra de Deus. Muito pelo contrário. O centro de toda a palavra de Deus é Yeshua. Se você olhar e estudar, verdadeiramente você vai ver desde a criação a presença dele e que tudo isso existe por ele, por causa dele. Ou acaso você acha que o Eterno não sabia que precisaria dar o seu único filho por amor de muitos? É claro que sim. Ele sabe todas as coisas, ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, como nós vemos aqui, tantos sacrifícios que eram feitos, nós recebemos um sacrifício de uma vez por toda, que assim como algumas celebrações como Pessa, como Ázimos, Tabernáculos, Shavuot, são perpétuas até que ele venha. Nós devemos celebrá-las. Sacrifício nós não temos mais que fazer. E isso o Eterno deixou muito claro ao longo de toda a jornada do povo. Porque ele vê o coração. E ele fez aquilo que nós não conseguíamos fazer nem que usássemos todos os animais. O sacrifício perfeito de expiação daquilo que eu fiz e daquilo que eu ainda vou fazer. Por amor. Por amor. Simplesmente por amor. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que o centro da palavra de Deus é Yeshua. Qualquer coisa fora disso ou que leve a outros entendimentos e que critiquem quem ele foi e o que ele fez estão fora daquilo que é a verdade. Ele se deu como sacrifício. Ele foi entregue, foi sacrificado, ressuscitado. Seu sangue verteu, exatamente como era o sacrifício do cordeiro. Inclusive no tempo. Mas ele ressuscitou. Ele é a primícia, é o pão da vida. E ele é a razão pela qual não fomos consumidos. Não é pelo que a gente faz ou pela nossa capacidade de obedecer ou não. Nosso coração é mau. Temos a inclinação do mal dentro de nós. Isso é fato. Qualquer um que negue isso nem conhece a si mesmo, quanto mais a palavra de Deus. Não há perfeição em nós. E por sua misericórdia ele ainda deixou um consolador. Então, meus queridos, nesses dias, mais do que sacrifício, nós precisamos voltar os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé, Yeshua, o Filho de Deus, ou Jesus Cristo, como você
o chama, como eu chamei anos da minha vida, não importa. Importa que todos estamos falando da mesma pessoa. E nós temos que deixar de degladiar religiões para viver a verdade. Para verdadeiramente conhecer Yeshua como ele é e quem ele verdadeiramente é. Porque senão seremos enganados. Porque senão seremos traídos. Porque senão seremos aqueles que vamos bater na porta e ele vai dizer: eu não vos conheço. Então acordem. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, ele é a primícia, ele é o pão da vida e ele é o centro de toda a criação e de toda a palavra de Deus. Ele é o único filho do Criador, a qual foi dado por amor a nós. Porque só pela perfeição dele é que nós temos acesso ao Eterno e fomos enxertados nas promessas de um povo que o Eterno chamou de meu povo. Se não fosse por ele, nós não teríamos esse acesso. Não seria possível. E tantos não morreriam em nome dele. Então vamos parar de demagogia. E se você é crente em Yeshua, em Jesus Cristo, firme as suas estacas na pessoa dele, em quem ele verdadeiramente é, como ele nasceu, como ele viveu, como ele ensinou, o que ele ensinou, como ele se comportou, onde ele viveu, para quem ele veio, como ele nos recebeu. Se firme nisso, para que você conheça ele de dentro para fora, porque senão os teus olhos, os teus ouvidos e o teu próprio entendimento irão te enganar. E você poderá perder a oportunidade de sentar na mesa do Cordeiro, no Olam Rabá, lá na eternidade, lá nas bodas. Firme as estacas disso, independente de religião, independente do que dizem. Creia na palavra do Eterno. Aprenda com aqueles seguidores que foram os de perto e os de longe, os que nunca estiveram com ele, o que nunca sentaram à mesa dele, amavam a ele, ame a ele, pela pessoa de quem ele é, não só pelo que ele pode fazer, para que você receba vida e vida em abundância. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shabbat Shalom.